Olá, meus queridíssimos alunos do TEC. Estamos de volta para tratar das espécies de uso capião. Na aula passada, nós falamos os aspectos introdutórios, os pressupostos da uso capião, a terminologia correta, o que é mais usado agora. Nós informamos também que existe uso capião de bens móveis, mas aqui nessa aula estamos tratando da uso capião de bens imóveis. Então, vamos dar continuidade às espécies de uso capião. Eu trouxe para vocês todas as espécies de uso capião para o seu material ficar completo, você ficar seguro e conseguir acertar todas as questões na hora da prova. Então, vamos lá. A primeira uso capião aqui desse nosso bloco é o uso capião constitucional ou especial, rural ou pro labore. Maria Clara, que tanto de nome é esse? Eu preciso saber tudo isso, como que funciona. Fiz questão também de trazer todas as nomenclaturas que as bancas costumam cobrar, que a doutrina menciona, a jurisprudência menciona, porque se eu simplesmente trouxesse aqui uso capião constitucional, uso capião especial e caísse na sua prova uso capião pro labore, você não ia saber de qual que trata. Então, é muito importante saber dos sinônimos dessa espécie de uso capião. É uso capião constitucional, você pode escutar também especial rural ou pro labore, é tudo a mesma coisa. Tem previsão na Constituição e aqui também no artigo 1239 do Código Civil. O que diz o 1239? Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua por 5 anos, veja só, já temos o prazo aqui, 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, artigo 1239, já abre o seu material, seu vademecum, e anota aí o nome dessa espécie de uso capião. Friso, a prova cobra o nome com os conceitos. Você tem que saber o nome, não só o dispositivo e não só os requisitos. Também o nome. Uso capião, constitucional, especial, rural ou pro labore. Já anota aí bem na frente do seu artigo. E aqui eu trouxe os requisitos bem detalhados para você conseguir fixar essa matéria. Então, vamos lá, os requisitos. Primeiro, 50 hectares, até, no máximo, veja, a pessoa deve estar na posse de uma área rural de, no máximo, 50 hectares. Não está falando mínimo, veja, a gente vai ver sobre isso. Olha só, a Constituição e o Código Civil falam no máximo 50 hectares, não fala mínimo, não. O segundo requisito, prazo, 5 anos. A pessoa deve ter a posse mansa e pacífica dessa área por, no mínimo, 5 anos ininterruptos, sem oposição de ninguém. Outro requisito, tem que tornar essa terra produtiva. O possuidor deve ter tornado a terra produtiva por meio de seu trabalho ou do trabalho de sua família, tendo nela sua moradia. Ou seja, o possuidor, além de morar no imóvel rural, deve, veja, é cumulativo, deve ali desenvolver alguma atividade produtiva, agricultura, pecuária, extrativismo, entre outros. Por fim, não ter outro imóvel, que é um requisito negativo, a pessoa não pode ter outro imóvel. A pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel, seja ele urbano ou rural. Não se exige que a pessoa prove que tem um justo título ou que estava de boa-fé. Não exige boa-fé na uso capião constitucional ou uso capião pro labore. Veja que chama pro labore justamente por causa desse requisito aqui da letra C, porque tem que tornar a terra produtiva. E o prazo aí é um prazo relativamente pequeno, um prazo curto, de 5 anos. E aqui eu trouxe para vocês uma importante jurisprudência do STJ no seguinte sentido. Veja que eu frisei para vocês que o dispositivo do Código Civil fala que a pessoa pode usucapir o imóvel rural de até, a palavra é até, grifa aí, até 50 hectares. O
que acontece? Vinha alguns planos diretores de alguns municípios e estabelecia que um módulo mínimo lá, que em relação, se a pessoa tivesse, por exemplo, 30 hectares, ela não poderia usucapir, porque seria um módulo muito pequeno, um minifúndio, não poderia usucapir. Ocorre que essa usucapião, ela é prevista expressamente na Constituição Federal, de forma que nenhuma lei municipal pode ir contra a Constituição Federal. Quem manda, quem está lá na pirâmide de Kelsen, primeiro é a Constituição Federal. Então, uma lei municipal não tem a força, não tem um condão de impedir essa espécie de usucapião, e que estava acontecendo muito na prática. Por isso eu trouxe essa jurisprudência do STJ, é uma jurisprudência clássica que trata sobre o tema, que explica em essa relação que a Constituição fala até 50 hectares. Se a pessoa tiver 30, se a pessoa tiver 20, se a pessoa tiver 10 hectares, ela pode usucapir. Porque a Constituição não exigiu uma terra mínima, um tamanho mínimo da propriedade rural para ter o seu usucapião. Olha lá a jurisprudência. Recurso especial. Usucapião rural, constitucional, função social da propriedade rural. Módulo rural, área mínima necessária ao aproveitamento econômico do imóvel, interpretação teleológica da norma, Constituição Federal, previsão de área máxima a ser usucapida. A Constituição só previu uma área máxima, não mínima. Previsão da área máxima a ser usucapida, inexistência de previsão legal de área mínima. Importância maior o cumprimento dos fins a que se destina a norma. E aí, essa usucapião urbana também está prevista no artigo 183 da Constituição Federal. Nós lemos o dispositivo pertinente do Código Civil. E aqui, o que diz? Na oportunidade do julgamento acima referido, a Suprema Corte fixou a seguinte tese. Preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito ao usucapião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça módulos urbanos na respectiva área onde situado o imóvel, dimensão do lote. Ou seja, a Constituição Federal fala que essa espécie de usucapião especial rural, ela é de até 50 hectares. Não pode uma legislação infraconstitucional, uma legislação municipal, falar que se a pessoa tiver 10 hectares, por exemplo, 20, 30, 40, ela não vai poder usucapir, porque a Constituição não trouxe esse requisito de área mínima, só trouxe o requisito de área máxima. Vamos lá, próxima espécie de usucapião. Qual é essa, Maria Clara? Usucapião urbana, especial urbana. Você também pode ver sinônimos na sua prova, promísero ou prohabitazione. Anota esses nomes aí de frente dos dispositivos. Onde que tá, Maria Clara? No artigo 1240 do Código Civil, no artigo 9º do Estatuto da Cidade e no artigo 183 da Constituição Federal. Anota aí no Código Civil todos esses sinônimos, que não raras vezes vem na sua prova esse sinônimo, ou promísero, usucapião promísero, você já sabe que é usucapião especial urbano. Prohabitazione, você já sabe que é usucapião especial urbano. Vamos ler o dispositivo e você, já com o seu material aberto aí, faz os grifos igual nós vamos fazer aqui, que vamos fazer os grifos das partes importantes que caem na prova. Artigo 1240. Aquele que possuir como sua, veja essa posse aqui, é aquela posse da teoria subjetiva de Savigny, que é a posse com animus domini, com a intenção de ser dono da coisa. Aquele que possui como sua área urbana, veja, usucapião urbana na cidade, de até 250 metros quadrados. Veja a metragem aqui, até 250 metros quadrados. Por 5 anos, o prazo aqui também é de 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para de sua moradia. Olha só, a pessoa tem que utilizar para a moradia dela ou de sua família. Adquirir o domínio, desde que também não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Veja que essa modalidade de usucapião é urbana, mas a pessoa não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Não é porque a modalidade é urbana que ela só não pode ser proprietária de imóvel urbano. Não, ela não pode ser proprietário nem de imóvel urbano nem de rural.
Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Banca examinadora, as bancas examinadoras adoram fazer pegadinha com isso aqui, ó. Adoram, grifa isso aí. A banca examinadora fala, só se for casado ou dependendo do estado civil, não. Vai ser conferido o título de domínio independente, não depende do estado civil. Parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, essa espécie de usucapião só pode ser concedida uma vez. Mas veja bem, o que a professora falou? Essa espécie aqui de usucapião especial urbana que só pode ser concedida uma vez. Se a pessoa usucapi por essa espécie do 1240, uma vez, tá bom, pode ser só uma vez. Mas depois ela pode usucapi pelo usucapião extraordinário, pelo usucapião ordinário. Ela só não pode mais de uma vez nessa mesma espécie aqui do 1240. As outras não tem problema. E aqui, lógico, claro, para facilitar os requisitos, é muito cobrado os requisitos. São várias modalidades de usucapião. Eu destrinchei o artigo aqui para ficar mais fácil para vocês estudar esse tema. Então, primeira coisa, a metragem do imóvel, 250 metros quadrados. Até, veja, até, não pode passar, pode ser menor, mas não pode passar de 250 metros quadrados. A pessoa deve estar na posse de uma área urbana de, no máximo, 250 metros quadrados. Às vezes, a banca examinadora vem falando 200 metros quadrados, 190 metros quadrados, 150... Não, até 250. B, segundo requisito, prazo de posse, 5 anos. A pessoa deve ter a posse mansa e pacífica dessa área por, no mínimo, 5 anos ininterruptos, sem oposição de ninguém. Terceiro requisito, utilidade para a moradia. O imóvel deve estar sendo utilizado para a moradia da pessoa ou da família dessa pessoa. Por fim, o requisito negativo é não ter outro imóvel. A pessoa não pode ser proprietária de outro imóvel, seja esse imóvel urbano ou rural. Observações importantes tiradas do site do Dizer o Direito. O que diz? Não se exige que a pessoa prove que tenha justo título ou que estava de boa-fé. Não é igual ao usucapião ordinário que a gente viu, que exige na usucapião ordinário justo título e boa-fé. Aqui não. Aqui, nessa espécie de usucapião, a pessoa pode estar inclusive de má-fé e não é necessário o justo título. Esse direito não pode ser reconhecido ao possuidor mais de uma vez. A gente viu que não pode ser reconhecido ao possuidor mais de uma vez essa espécie de usucapião, mas outra espécie pode sem problema. É possível usucapião especial urbana de apartamentos. Nesse caso, quando for calcular se o tamanho do imóvel é menor que 250 metros quadrados, não se incluirá a área comum, salão de festa, o hall de entrada, mas tão somente a área privativa, só o apartamento lá que a pessoa reside. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. Não caia nessa pegadinha de prova. É independentemente do estado civil. Aí eu trouxe uma doutrina para vocês do professor Carlos José Cordeiro, que trata especificadamente dessa modalidade de usucapião especial urbana. O que diz o querido professor Carlos José Cordeiro? Deve-se considerar a metragem até 250 metros quadrados de área de terreno onde se tenha, para efeito de objeto de usucapião, uma edificação para moradia de até 250 metros quadrados de área construída. Tal regra deve ser levada em conta a fim de que a teleologia da norma do artigo 183 da Constituição Federal se coadune com a proteção a que visa a dar àqueles que têm a posse de porções moderadas de áreas urbanas e não a criação de novos magnatas citadinos. Ou seja, a intenção da norma é conceder uma moradia para a pessoa de uma área razoável, não é conceder mansões e casas enormes, não. É conceder o básico que prevê a Constituição, o direito à moradia. Mais uma jurisprudência que reforça essa natureza, essa característica de que a metragem
que prevê a Constituição Federal é a metragem máxima, não é a metragem mínima. A Constituição Federal, hora nenhuma, prevê a metragem mínima, só a metragem máxima, de forma que nenhuma legislação infraconstitucional pode impor mais um requisito, mais um pressuposto para conferir esse uso capião. Olha só o que diz agora o julgado em sede de repercussão geral do STF Dias Toffoli. Vou ler só a parte final aqui para vocês da tese aprovada. Preenchidos os requisitos do artigo 183 da Constituição Federal, o reconhecimento do direito ao uso capião especial urbana não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça modos urbanos na respectiva área em que situado o imóvel, dimensão do lote. Para enriquecer nossa aula, o seu material ficar completo, eu trouxe o enunciado 85 da primeira jornada de Direito Civil, que trata especificadamente dessa modalidade de uso capião do artigo 1240 do Código Civil. Olha o que diz o enunciado. Para efeitos do artigo 1240 caput do novo Código Civil, entende-se por área urbana o imóvel, edificado ou não, inclusive unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios. Ou seja, o que eu vou saber? O que é imóvel para efeitos do artigo 1240 do Código Civil? Qual é o objeto da uso capião? Desde que esteja uma área urbana, esse imóvel precisa ter uma construção? Precisa estar edificado? Não. O enunciado falou que esse imóvel não precisa estar edificado. Olha só, edificado ou não. Mesmo que não esteja edificado, não tem problema. Pode ser sim objeto de uso capião. Inclusive, unidades autônomas vinculadas a condomínios edilícios. Então, se eu tenho um apartamento ali no condomínio edilício, vai sim poder ser objeto de uso capião pelo artigo 1240 do Código Civil. Vamos agora para outra espécie de uso capião, chama uso capião especial urbana coletiva. Está lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade, ou também uso capião favelada. Você pode ver esse nome feio, né? Mas pode existir aí na sua prova. Uso capião favelada ou uso capião especial urbana coletiva. Está lá no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Vamos conferir o dispositivo. Artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de ser usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Veja só, aqui a intenção do legislador do Estatuto da Cidade foi conferir uma moradia, o direito de moradia previsto na Constituição Federal, aquelas pessoas que não têm condição financeira. Já viu aquelas pessoas que estão, muita gente ali ocupando um lugar ali que o povo chama de cortiço, de favela, geralmente aquelas construções irregulares, que não tem registro, que não está formal ali no cartório de registro de imóveis. A intenção do Estatuto da Cidade foi conferir a essas pessoas o direito de moradia de forma formal, com uso capião, para a pessoa poder registrar essa propriedade no seu nome. Com o registro dessa propriedade no seu nome, a pessoa consegue vários benefícios, consegue financiamento no banco, consegue ter uma linha de crédito muito melhor do que se ela não tivesse. O seu imóvel vale muito mais, a partir do registro com o imóvel registrado, ele vale muito mais do que quando eu tenho um núcleo urbano ali informal, sem nenhum registro, sem nenhuma segurança jurídica para o mercado. Então, a intenção do legislador foi justamente nessas áreas do Brasil, tem muito, seja capital, principalmente nos interiores também, esses núcleos urbanos que muita gente mora e não tem regularizado a sua propriedade, às vezes faz ali um puxadinho e as coisas vão de fato acontecendo, mas no plano jurídico essa situação ainda não está formalizada. E a intenção do artigo 10 do Estatuto da Cidade foi justamente essa, conferir o direito à moradia àquelas pessoas de baixa renda. E aí eu trouxe para vocês aqui os requisitos da uso capião especial urbana coletiva. Então, primeiro, existência de um número urbano informal. Então, eu preciso de um núcleo urbano informal. Segundo requisito, esse núcleo deve viver em um imóvel cuja área total, veja como
várias pessoas, o núcleo urbano informal, eu vejo como que eu vou medir os 250 metros quadrados. Esse número deve viver em um imóvel cuja área total dividida, veja, eu divido pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados. Vamos supor que está ali 3.000 metros quadrados. Aí, como que eu vou saber se vai ser possível a usucapião ou não em relação à área? Eu divido, vamos supor, tem 400 pessoas lá. Divido a área total e aí eu consigo aferir se vai ser possível a usucapião especial urbana coletiva de acordo com esse dispositivo do Estatuto da Cidade, que exige que a área seja inferior a 250 metros quadrados. Terceiro requisito, esse núcleo deve estar na posse do imóvel há mais de 5 anos, sem oposição. Por fim, os possuidores não podem ser proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Veja só, cada modalidade de usucapião que a gente está estudando tem um requisito específico, tem um prazo específico, mas a pessoa vai optar ali por qual modalidade ela vai requerer aquela usucapião. Ela pode sempre requerer a usucapião extraordinária se ela tiver aquele prazo. A usucapião extraordinária, a gente viu, não exige justo título, não exige boa-fé, não tem prazo mínimo. A outra pessoa pode sim ser proprietária de outro imóvel urbano ou rural. Então, mesmo que essas aqui tenham mais requisitos, por ter um prazo menor do que a outra, se a pessoa não cumprir todos esses requisitos, ela pode sim requerer a usucapião extraordinária e as outras também, conforme for cumprindo esses requisitos. Observações. Da onde tirou essas observações, professora? Do site do Dizer o Direito. Ótimo site, recomendo vocês. Trata de jurisprudência, algumas questões doutrinárias também. O que diz o professor Márcio aqui? O possuidor pode, para o fim de contar o prazo de 5 anos, acrescentar a sua posse à do seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Essa observação aqui, ela existe previsão expressa no Código Civil sobre isso. É a união de posse. A pessoa pode unir a sua posse com a de outra pessoa, seja porque ela comprou, tem a sucessão de posse a título universal também, no caso de herdeiros, que recebe por sucessão, então pode unir a posse. Se eu compro uma posse, a pessoa já está lá há 3 anos, eu compro essa posse, aí só falta mais 2 anos, eu uno essa posse e consigo cumprir os requisitos de 5 anos, em relação ao prazo de 5 anos. A usucapião especial coletiva do imóvel urbano será declarada pelo juiz, veja só, é declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, aqui, essa usucapião especial coletiva, ela necessita de sentença. Primeiro, eu preciso entrar com uma ação judicial para depois eu deposito essa sentença. A sentença vai servir como título para o registro dessa usucapião no cartório de registro de imóveis. Maria Clara, por que você falou que é necessário, nesse caso, uma sentença? Então, quer dizer que em outros casos é possível usucapir um imóvel independente de ingressar com ação judicial? Correto, exatamente isso. Existem, a maioria das usucapião é possível sim que a pessoa, o usucapiente, aquele que está usucapindo o imóvel, ele ingresse com esse pedido de usucapião diretamente no cartório de registro de imóveis, sem necessidade de passar pelo Poder Judiciário. Muito mais fácil, muito mais barato e muito mais rápido. Mas, para isso, a pessoa tem que ter todas as provas pré-constituídas, tem que ter prova forte para conseguir fazer a usucapião diretamente no cartório. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal do terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrita entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Ou seja, vamos supor que eu tenho uma área lá de 3.000 metros quadrados e eu tenho 500 pessoas ocupando ali. Se não tiver nada escrito, se não tiver nenhum acordo entre os condôminos, são essas pessoas que ocupam o mesmo local, o juiz vai determinar a fração ideal, ou seja, vai dividir, pegar a área total, dividir pela quantidade de pessoas e cada um vai ficar com a fração ideal da sua parte. Mesmo que essa pessoa ocupasse uma área maior, uma área menor, vai dividir igualmente para todo mundo, é assim que prevê a lei. Ocorre que
a própria lei ressalva que é possível que tenha acordo entre esses condôminos, entre esses possuidores. Eles podem muito bem, e é comum que tenha esse acordo na prática, de falar, não, eu vou continuar ocupando, eu vou usucapir essa área aqui que eu estou ocupando agora. Você vai usucapir a área que você está ocupando agora. Cabe, então, uma convenção em sentido contrário. O condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição de condomínio. Ou seja, em regra, esse condomínio ele é indivisível, cada um vai ter sua fração ideal, mas ele é indivisível. Vai permanecer, não é que vai usucapir e vai dividir, não. Vai permanecer em condomínio, a área é em condomínio, ou seja, quando eu tenho mais de um proprietário sobre o mesmo imóvel, isso é um condomínio, vai permanecer condomínio, mas também é possível uma deliberação favorável se eu tiver 2/3. Veja, é comum as bancas examinadoras cobrarem essa fração, 2/3. Faça o grifo aí no seu material de 2/3, que é necessário para deixar de ter o condomínio, para dividir isso, é necessário que tenha no mínimo, veja, no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. E, por fim, as deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria dos votos do condôminos presentes, obrigando também os demais discordantes ou ausentes. E aqui eu trouxe para vocês a explicação maravilhosa do queridíssimo Pablito, professor Pablo Stolze, e também do Pamplona, que diz o seguinte sobre essa espécie de modalidade que nós estamos estudando. O dispositivo sob comento não apenas consagra o direito de propriedade derivado da prescrição aquisitiva em favor de núcleos urbanos informais existentes em oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, mas também prevê a criação por ato judicial de um condomínio, igual a gente viu, além da usucapião já lá na ação judicial, o juiz vai instituir esse condomínio. Na linha da redação anterior desse artigo, que fazia menção à população de baixa renda, pensamos que o Instituto sob comento tem, de fato, por meta principal, contemplar os menos abastados. Como a gente falou, aquelas pessoas que vivem em favela, que vivem naqueles núcleos urbanos informais. Ao menos é assim na letra da lei. E esperamos que, na prática, os menos afortunados que efetivamente imprimam destinação socioeconômica, aqui a função social, mais uma vez, batendo na porta, ao imóvel sejam beneficiados. Reforça essa linha de entendimento a constatação de a Lei 3.465 de 2017, que alterou o artigo 10 do Estatuto da Cidade, que é esse artigo que prevê essa modalidade de usucapião, a vez expressamente previsto em seu artigo 9º, que seriam instituídas nacionalmente normas gerais e procedimentos aplicáveis à regularização fundiária urbana, a famosa REURB, a qual abrangeria medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação de núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. Maria Clara, por que você trouxe essa doutrina? Porque quando você se deparar ali numa prova de segunda fase e que estiver tratando, você discorrer sobre essa espécie, sobre essa modalidade de usucapião, é imprescindível que você discorra o motivo, por que o legislador criou essa espécie de usucapião, qual a intenção. Aqui traz Pablo Stolze afirma por causa da REURB, olha só, a intenção é conceder moradia àquelas pessoas de baixa renda. Não obstante o dispositivo não falar em baixa renda, na prática, aplica-se às pessoas de baixa renda. Nós temos no Brasil, desde os tempos antigos, sérios problemas com moradia. Já tentou de tudo, já tentou planos habitacionais, já financiamento e tudo, e a gente continua com esses problemas de moradia. É um problema sério no Brasil. Então, a intenção do legislador foi facilitar essas populações de baixa renda que moram em favela, por isso que tem esse nome aí também, desocupação favelada, porque geralmente é para essas pessoas
que moram em favela. E quando você acrescenta essa informação, seja numa prova de segunda fase, numa prova oral, você mostra conhecimento do examinador, o conhecimento que não está só na letra da lei, mas está fora, é o debate que tem da doutrina, é o debate que tem acadêmico. É isso, pessoal, nós ficamos por aqui. Não saia daí, porque nós vamos ter mais uma aula ainda para finalizar todas as espécies de usucapião. Espero que vocês acertem esse tema, é um tema relevante, seja para concurso público, seja as provas em gerais e também para a sua prática. Tchau, tchau, bons estudos e até a próxima.